apesar de nós. Porque não é porque somos bons, é porque somos filhos. Um pai não ama um filho porque ele é bom, um pai ama um filho porque ele é filho dele. Glória a Deus. João capítulo 3. Tem uma atmosfera profética de adoração nesse lugar, querido. Recuse-se a sair daqui do mesmo jeito que você entrou, que você saiu de tua casa, amém? Evangelho de João 3, verso 1 em diante diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Fale isso junto comigo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Declare: Senhor, nós profetizamos que esta palavra será uma chave espiritual poderosa em nossa vida, e nós sairemos daqui com um entendimento profundo de quem somos e para onde vamos. Obrigado, Jesus. Fala o nosso coração. Aqui está o teu servo e eu me encurvo diante da tua presença, porque não tem nada para dizer, Senhor. Mas eu sei que o céu é um desaguar de revelações, um desaguar de cura, de liberações, de libertações. Eu me humilho diante do teu altar e te peço, Espírito Santo, a tua presença permaneça neste lugar, e que o Senhor fale, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado nesta noite a cada coração, perto ou longe, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Esta palavra, ela precisa falar profundamente ao teu coração nesta noite. Eu gosto muito do Evangelho de João. João, ele tem uma profundidade de intimidade com a palavra, com a maneira que ele escreve, que é muito chocante. Choca a nossa realidade humana. O Senhor Jesus estava com Nicodemos, um doutor da lei, e Jesus está revelando algo de uma realidade de duas naturezas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ouvir da parte de Deus por meio do Evangelho de João no capítulo 3. Quais as duas realidades ou duas naturezas que o Senhor está falando a Nicodemos? Uma é terrena e a outra é celestial. Uma é humana e a outra sobre-humana. Uma é carnal, mas a outra é espiritual. Então Jesus está dizendo: embora vocês caminhem na terra,
vocês convivem com duas realidades: uma que você acha que é real e a verdadeira. Qual que a gente acha que é real? A gente acha que é real é esse século. A gente acha que o real é aquilo que a gente toca, que a gente pega. Mas na realidade Jesus está falando, existe uma outra realidade, existe uma outra natureza. E por mais que nós não tenhamos o conhecimento pleno da eternidade, embora muitos de nós já tivemos experiências espirituais, pessoas que foram transportadas em espírito em alguns ambientes do espírito ou em alguns lugares. Nós sabemos inclusive de pessoas que foram evangelizar em outros países, que não tinham nem recurso, não tinham nem dinheiro, só o passaporte. E o Espírito Santo fala assim: ó, vai lá no aeroporto, tem uma passagem para mim aí? Tem não. Aí a pessoa: não tem. Vou então no banheiro, entrar no banheiro e sair no outro país. Irmãos, isso é uma realidade muito poderosa. Porque quando você olha Filipe, depois que ele estabelece o batismo do eunuco, Deus o leva para uma outra região em um piscar de olhos. Ele é transladado. Então são duas realidades que elas se misturam. E é por isso a necessidade e a importância de nós andarmos em fé. Porque a fé é um ambiente de uma estrutura que não existe aos meus olhos palpáveis, ao meu toque, à sensibilidade do corpo humano. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza daquilo que ainda não existe. Então, é importante reconhecer que não há casualidades. Você não está aqui porque, eu senti vontade e vou lá. Porque um amigo me falou e para ele parar de ficar me chamando, eu vou lá. Não, querido, não existe coincidência. Você está aqui porque Deus agendou com o teu espírito para estar aqui. Não foi com a tua vontade. Porque a vontade humana, ela quer ver Netflix, ela quer ir para o cinema, ela quer fazer tudo aquilo que é o desejo da carne. Mas nós não somos escravos da nossa vontade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Mas nós muitas vezes estamos convivendo num século em que as vontades escravizam as pessoas. Elas são escravizadas pela vontade de comer, pela vontade de beber, pela vontade da sexualidade, pela vontade de roubar, pela vontade de se dar bem em cima de alguém, da vontade de mentir. E tudo isso, querido, é um caminho de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O próprio homem gerado do ventre de uma mulher já é um mistério. E quando nós olhamos a composição do homem, nós notamos que tudo aquilo que tem na terra também tem no homem. No homem tem potássio, aí tem potássio também na terra. No homem tem ferro, também tem ferro na terra. No homem tem água e também tem água na terra. Então nós somos uma composição humana que é um reflexo das coisas da terra. Eu estou falando de coisas carnais por enquanto. Eu estou falando de coisas naturais por enquanto. Mas nós não nascemos do nada, nós não viemos do nada. Não é como aquele filme do Aladim, dá uma passada na mão da garrafa e sai o gênio. Não é assim. Você nasceu do coração de Deus para um propósito. Então definitivamente você e eu não viemos do nada, nós viemos do coração de Deus. Nós não somos o resultado de uma relação sexual de um homem e de uma mulher. Nós somos o resultado de um plano muito maior, que a inteligência e a ciência jamais poderia explicar. Um filho,
quando ele nasce com um instinto, o instinto de buscar o leite materno. Por quê? Porque ele sabe que inconscientemente, instintivamente, ele sabe que precisa de se alimentar para sobreviver. Só que nosso espírito também tem um instinto, e muitas vezes o que nós fazemos? Nós não estamos alimentando o nosso espírito. E como eu alimento o meu espírito? Com oração, com jejum, com a abnegação das minhas próprias vontades, é fazendo aquilo que a Bíblia diz, é fazendo aquilo que a palavra e os princípios dizem. Na vida também nós crescemos e nascemos com instintos espirituais. Com qual motivo? Para que eu e você possamos, assim como um bebê instintivamente busca amamentar-se do leite materno, o espírito tem um instinto de buscar as coisas lá do alto, para se alimentar das coisas do alto. Então, quando eu oro, o que eu estou fazendo? Instintivamente estou alimentando e fortalecendo o meu espírito. Amém? Todos nós já fizemos a pergunta, e isso é uma pergunta que as crianças sempre fazem para a gente: da onde eu vim? Quem eu sou? Quem é Deus? Quem criou Deus? E aí as crianças, por que o céu é azul? Aí as crianças que bombardeiam a gente de informação, de perguntas, sim ou não? São perguntas da mente, são perguntas da alma, são perguntas do intelecto humano. Deus poderia ter nos gerado com uma consciência das origens. Mas, apóstolo Júnior, por que Deus não nos gerou com uma consciência das coisas lá do alto? Para que você não seja, de alguma maneira, como eu poderia dizer para você, você não fosse atraído a servir a Deus por saber e se lembrar de uma memória. Mas Deus te deu livre-arbítrio para que você, mesmo sem esta consciência de uma realidade das origens, você possa orar, buscar, conhecer a verdade vai te libertando, você vai ouvindo a palavra vai gerando fé no teu coração, e você, pela fé, você caminha em direção à salvação. Porque se Deus tivesse colocado uma memória da glória celestial em nós, queridos, a gente não ia nem querer ficar aqui mais. Eu me lembro que eu passei por uma cirurgia cuja possibilidade de sobreviver era mínima, porque o médico disse: você tem 1% de chance de sair vivo. Irmãos, quanto? Eu tinha 99% de possibilidades de morrer na mesa cirúrgica, e eu tinha 1% de possibilidade de sobreviver. Só que Deus, Ele é um especialista em contrariar aquilo que os homens dizem ser impossível. Nós queremos viver um milagre, mas quando nós passamos por um momento para que Deus nos dê a oportunidade do milagre, o que a gente faz? Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Só que a vida, ela está na mão do Senhor. O Senhor soprou o fôlego de vida. Ele é o Senhor que estabelece a vida sobre o homem. Ele detém, querido, o fôlego de vida sobre as nossas vidas. Então, o que nós temos? Uma natureza humana e uma natureza celestial. E o Senhor Jesus está falando com o doutor Nicodemos sobre as origens, e o Senhor Jesus vai dizer assim: é necessário nascer de novo. O que é necessário? Algo imprescindível que você não pode ficar sem. É necessário beber água, sim ou não? Por que é necessário beber água? Senão a gente morre. E
E aí o Senhor está falando para Nicodemos: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Então, o que o Senhor está mostrando para Nicodemos é uma natureza, uma originada do ventre de uma mulher, e o outro originado da glória de Deus. Note que Jesus reconhece que existe uma natureza humana, mas ele também está dizendo: existe uma outra natureza sobre-humana. A resposta de Nicodemos, ela está conectada ao que? Uma mentalidade humana ilimitada. Porque quando Jesus diz: é necessário nascer de novo, aí eu estou falando de um doutor, não estou falando de um neófito, eu estou falando de um homem conhecedor, eu estou falando de um homem estudioso, eu estou falando de um homem que detinha sobre a ciência. E a resposta de Nicodemos, aliás, a pergunta de Nicodemos, ela parece uma pergunta de uma criança: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura este homem tornará o útero materno e nascerá uma outra vez? Perceba que qual é a mentalidade do doutor Nicodemos? Uma mentalidade das coisas de baixo. Só que Jesus está levando Nicodemos a uma compreensão de coisas muito maiores. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é um ambiente que me leva a ter um conhecimento e um entendimento sobre coisas que não são apenas da terra, da natureza humana, da natureza biológica, da natureza científica. Mas o Senhor está falando: Nicodemos, eu estou falando de coisas mais profundas. Eu não estou falando de coisas, eu estou reconhecendo que existe uma natureza humana, mas eu estou falando para você que existe uma outra natureza, que ela não é natural, ela é sobrenatural, que ela não é carnal, nascida do ventre de uma mulher, mas ela vem do alto, ela vem do meu Pai, ela vem para conectar vocês a verdadeiras origens espirituais. Aliás, a verdadeira origem, Nicodemos, e para que você possa verdadeiramente viver tudo aquilo que você vai viver, que o Pai preparou, você precisa nascer de novo. Porque aquele que é nascido do ventre materno é apenas um homem criado para fazer as coisas de baixo. Mas eu estou falando que vocês terão a possibilidade de um novo nascimento, que vai gerar no espírito de vocês uma condição de regeneração. Aleluia! Então, a mentalidade de Nicodemos, de um homem novo, de uma mesma realidade humana e natural. Mas Jesus não estava falando de renascer, porque não estava falando sobre nascer de novo numa natureza de homens. Nicodemos estava pensando de forma equivocada. Amém? Por isso, a importância de conhecer as Escrituras Sagradas. Quando você conhece as Escrituras Sagradas, você conhece as coisas da eternidade, você conhece as coisas do coração do Senhor Jesus, você conhece o coração do Pai, você conhece uma realidade pela qual um dia você vai voltar. Ah, querido, se você entendesse isso, você ficaria na terra, mas o seu coração, o seu espírito estaria voltado sempre para as coisas do alto. Nós, olhando Nicodemos, pensando de forma equivocada, e o Senhor está dizendo: não é renascer, é nascer uma outra vez com uma outra natureza, mesmo sendo velho. Nós construímos um entendimento. Jesus não estava falando de uma gestação humana, Jesus estava falando de uma gestação espiritual. Porque o que é nascido da carne, do ventre de uma mulher, é só um homem. Mas o que é nascido de um útero espiritual é um filho de Deus. Todas as pessoas que muitas vezes eu ministro em todas as oportunidades, porque eu cavo oportunidades, às vezes na fila do mercado, eu cavo oportunidades.
Outro dia tinha um casal quebrando pau, 2 jovens casados quebrando pau na minha frente. Falei, meu Deus, eu não queria interferir não, mas é mais forte do que eu, Jesus. Aí eu chamei ele assim perto de mim e falei assim, jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Você está casado há quanto tempo? Tanto. Falei, cara, você está perdendo o tempo com tantas bobagens. Por que você não aproveita o tempo que vocês têm, a juventude que vocês têm, para construir uma harmonia entre vocês? Vocês são tão lindos. Só que o mundo, ele nos leva sempre para baixo. E aí aquele jovem ali mesmo, ele já consertou com a esposa, já pediu desculpa para ela, sabe? E nós precisamos ser agentes de transformação onde pisamos. Então, a palavra de Deus, ela vai construindo entendimentos. Jesus não estava falando, como eu disse, de uma gestação humana. Jesus estava falando de uma gestação espiritual. E o resumo que Jesus estava dizendo a Nicodemos é o seguinte: quando você olhar alguém pelo lado de fora, vai perceber que não nasceu com outra cor ou tonalidade de pele quando ela nascer de novo. Porque assim, muita gente, e eu aprendi dessa forma, mas na realidade não está muito certo. Eu aprendi que, você se batizou, você nasceu de novo. Não, querido, aquilo é só um starter. Aquilo aí é só um embrião. Quando que eu começo de fato a nascer de novo? Quando a minha natureza, ela começa a ser transformada. Quando a minha mentalidade começa a ser transformada. E aí o que mentia não vai mentir mais. O que prostituía não vai prostituir mais. O que traía, ele não vai trair mais. O que enchia a cara de cachaça, ele vai falar, mas isso está me fazendo mal. O cara que cheirava uma carreira de cocaína, ele vai começar a ter uma consciência e pensar, cara, isso não está bom para mim, isso não é uma vida de Deus para mim. E aí, querido, começa a acontecer o quê? Uma regeneração. Pelo lado de fora, quem é careca vai continuar careca. Sim ou não? Mas o que vai acontecer com uma gestação espiritual dentro de você? A tua natureza, as tuas reações começam a mudar. Amém? Como é que você sabe que você está mais ou menos convertido? Dependendo das tuas reações, você está mais regenerado ou menos regenerado. Você está mais para o lado de Cristo e menos para o lado de Adão. Porque a natureza carnal, ela tem uma conexão com Adão. Aí se fala do pecado adâmico. Quem está aí? Jesus não estava falando de coisas externas, de natureza humana. Jesus estava falando de uma nova conexão que iria gerar no homem uma nova identidade. Você está aí? Com novos pensamentos, com novas reações, com novos comportamentos. E aqui Jesus está falando sobre regeneração. Tem crente que ele é só crente, mas ele não é filho de Deus. Por quê? Porque ele vem na igreja, mas o comportamento dele na empresa não mudou. O comportamento dele com a esposa, com os filhos não mudaram. O comportamento pecaminoso que ele tem lá, roubando, mentindo, enganando, continua o mesmo. Ele vem na igreja, mas ele não foi regenerado. Ele falava palavrão, mas aí ele está há 10 anos na igreja e continua falando. Ou seja, ele vem na igreja, mas ele não é filho, ele não foi nascido no Espírito, ele só nasceu da carne. E Jesus disse: o que é nascido da carne tem uma natureza só da carne, mas o que é nascido do Espírito começa a ter a mente de Cristo, ele começa a reagir como Cristo. Um homem não regenerado bateu na minha cara, murro na tua cara. Um homem regenerado bateu a minha face e oferece a outro. Percebe a diferença? Um homem não regenerado, falaram mal de mim, então vou falar mal do outro também. Você está entendendo, sim ou não? Por quê? Porque na lei dizia o quê? É olho por olho e dente por dente. Quebrou meu dente, vou quebrar o seu também. Machucou meu olho, vou machucar o seu também.
Só que Jesus ele vem e ele começa a ensinar aos discípulos sobre uma nova natureza, sobre uma nova realidade. E ele está dizendo: é possível um homem nascer sendo velho. Um homem pode ter 50 anos e nascer de novo hoje. E quando começa esse nascimento? Na consciência. Espera aí, eu fazia isso, mas agora eu não vou fazer mais. Não é por causa da denominação, é por causa do meu amor pelo Cristo que morreu na cruz por mim. Eu não vou adulterar, não é só por causa da minha esposa e dos meus filhos. Eu não vou adulterar porque eu vou também quebrar uma aliança com o meu Deus. Começa a perceber que não é mais uma questão religiosa, é uma questão de consciência espiritual. O apóstolo Paulo diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: por fora eu sou o mesmo Paulo, da tribo de Benjamim. Eu sou o mesmo Paulo com cidadania romana. Eu sou o mesmo Paulo criado aos pés de Gamaliel. Mas pelo lado de dentro, as minhas reações não são mais as reações do velho homem, porque agora eu tenho em mim uma natureza regenerada no Espírito. Quem está comigo? Diga glória a Deus. Então o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre novos começos. Apóstolo, como é que eu estabeleço um novo começo se eu já tenho 30 e 40 anos de idade? Novos começos aqui, Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E quem estiver dormindo no culto já está perdendo a palavra. Aleluia. Mas eu estou dormindo no culto. É a natureza humana cansada, porque o teu espírito ele tem sede de Deus. Ele chega aqui e ele quer ouvir o que Deus vai falar ao coração dele. Escute, querido, uma palavra pode mudar uma história, uma palavra pode alterar um destino, uma palavra pode salvar uma casa inteira, uma palavra pode mudar uma realidade financeira, uma palavra pode mudar a história de um casamento, uma palavra pode mudar as estruturas emocionais, uma palavra pode quebrar os ciclos de derrota que haviam de geração em geração. Mas você se levantou e disse: eu não quero mais aquela mentalidade adâmica, eu quero a mente de Cristo. Eu não quero andar segundo a minha vontade, eu vou andar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Olhe para alguém e diga: Jesus quer estabelecer na tua vida novos começos, independente da tua idade. A lagarta passa por um processo chamado crisalidar. O que é o crisalidar? Lagarta voa? Sim ou não? Lagarta rasteja? Sim ou não? Só que no processo de crisalidar, chega um determinado momento em que vai acontecer uma metamorfose. Aquela lagarta vai entrar em crise, porque crisalidar é entrar em crise. Então, quando você vem para a igreja, você começa a ouvir a palavra de Deus, aí quando você começa a olhar o que você fez, o que você fala, como você reage, e quando você olha para as escrituras sagradas, que são o manual de instrução dos homens, você entra em crise. Aí você fala: a minha vida não tem nada a ver com o que está escrito, as minhas decisões, as minhas reações não tem nada a ver com o que está escrito. Aí você começa a entrar em crise. E quando você entra em crise, você tem duas opções: morrer dentro do casulo, ou romper com o casulo no tempo certo e tornar-se uma bela borboleta.
Amém? Quando você olha para uma borboleta voando, ninguém vai dizer assim: lá vai uma lagarta voadora. Alguém vai fazer isso, sim ou não? Oh, uma lagarta voadora. O que elas vão dizer? Lá vai uma linda uma linda. Porque agora, quando alguém observa a beleza de suas asas, você não consegue mais se lembrar que aquela linda agora não é mais uma lagarta. Ela recebeu uma natureza a partir do momento em que ela crisalidou. Então, alguém precisa olhar para a minha e para a sua vida e perceber: tem o mesmo tom de pele, tem a mesma cor dos olhos, tem o mesmo tom de cabelo, continua careca, continua cabeludo, mas quando fala, rapaz, parece que queima dentro da gente. Quando fala, é uma sabedoria tão extraordinária. Cara, onde é que você está andando? Você está bebendo o quê? Estou bebendo na fonte. Que fonte? A fonte que jorra para a vida eterna. Que fonte é essa? Yeshua HaMashiach. Quem é esse cara? Jesus Cristo. Eu posso também beber dessa água? Pode. Todo domingo 18 horas lá no Ministério Agape Nova Aliança. Toda quarta-feira, todo sábado com os jovens, todo encontradas, todo conectados. Aí você pode beber um pouco dessa fonte. Só que não é só beber da fonte, porque na medida que eu bebo desta fonte, esta fonte também começa a fazer o quê? Uma purificação. Aí o que mentia, não mente mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. O cachaceiro agora está cheio do Espírito Santo. E alguém fala e olha para a tua natureza externa e fala: por fora é o mesmo, mas quando fala, quando age, quando reage, eu percebo que agora parece o mesmo, mas não é. Na minha época tinha um produto chamado Denorex. É só na minha época, na sua não, porque você é muito jovem. E na propaganda do Denorex parece, mas não é. Lembro até hoje, eu era criança, mas eu lembro. Aleluia. E Denorex falava, acho que era de cabelo. E olha que situação, né, irmão? Eu lembro da propaganda, mas cabelo que é bom, sim ou não? Então, quando você olha para uma borboleta voando, você não vai dizer lá vai uma lagarta voadora, você diz vai uma borboleta. Quando eu vou em Gálatas 2:20, olha a profundidade do que o apóstolo Paulo vai dizer a nós. Ele vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que profundidade do conhecimento de um homem regenerado. Sim ou não? O resumo é sobre alguém que ainda tem o mesmo corpo, mas agora este corpo se tornou o quê? Um receptáculo de dons, um receptáculo de uma nova natureza, um receptáculo de uma nova compreensão das coisas do Espírito, um receptáculo de uma nova natureza em Cristo, um receptáculo de um homem cheio do Espírito Santo. Porque agora Paulo está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: por fora eu continuo sendo o mesmo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, mas eu tenho uma nova natureza. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova atitude, eu tenho novas ações, eu tenho o poder de Deus que se manifesta na minha vida, e eu sou a referência do poder, da sabedoria, do conhecimento e da glória de Deus. Quem olha por fora fala: é só Paulo. Mas quando Paulo passa, pessoas são ressurretas. Quando Paulo passa, pessoas são curadas, libertas, transformadas. Querido, eu quero dizer uma coisa ao teu coração: se você se abrir para uma nova regeneração, para uma nova natureza em Cristo Jesus, você vai olhar para você mesmo e você vai perceber: algo está mudando na minha natureza, nas minhas atitudes, nas minhas palavras
e nas minhas reações. Quem está aí? Note que Paulo não está falando sobre sua intelectualidade. Note que Paulo não está falando da sua inteligência, de suas habilidades. Note que Paulo não está falando de sua cidadania romana. Note que Paulo não está falando da tribo que veio. Note que Paulo não está falando sobre o que ele tinha sido. Paulo está dizendo: as minhas vontades foram crucificadas, a minha natureza adâmica foi crucificada, a minha fama foi crucificada, e agora a vida que eu tenho é a vida que eu tenho em Cristo, porque Ele vive em mim. Quem está aí? Jesus está dizendo: não é sobre voltar ao ventre materno, é sobre um novo começo, é sobre um novo nascimento, a partir de uma nova natureza, de uma nova aliança estabelecida na cruz do Calvário. Um novo nascimento, ele gera uma nova natureza. Ele estava dizendo: existe uma natureza da carne, mas existe também uma natureza do Espírito. Existe uma natureza humana, mas também existe uma natureza celestial. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem palestras que podem te ajudar a melhorar de vida, a melhorar a sua performance, mas só a palavra de Deus pode melhorar você para a vida, e regenerar o seu caráter, e transformar o seu coração. Então o plano de Deus não é para que você melhore, mas é para que a vida que você tem seja uma nova vida em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus não quer que você melhore, mas Deus quer que você tenha uma nova vida, mesmo tendo o mesmo nariz, a mesma boca, o mesmo jeito. Mas quando você recebe uma nova natureza, você começa a manifestar não mais o homem adâmico, mas o homem que vem da imagem e semelhança do nosso Deus. Deus quer nos dar uma vida nova, não mais baseada em parâmetros humanos, mas baseados na obra do Espírito. Existem duas naturezas, como eu tenho falado para vocês. Qual é a primeira natureza? De Adão, o homem caído. E aí Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, eu estou dando a você a possibilidade de receber uma nova natureza, agora não mais do Adão caído no Éden do pecado, mas eu estou dando a vocês a possibilidade de receber uma natureza que não vem dos homens, mas que vem do coração e do Espírito do meu Pai. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: você não vai andar em parâmetros humanos, você vai andar no Espírito. A partir de hoje, você não vai andar na natureza caída de Adão, mas você vai andar na natureza absoluta do Senhor Jesus, que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. E este Espírito há de convencer você do juízo, da justiça e do pecado, ao ponto, fala para esse irmão, ao ponto de você olhar para você mesmo e declarar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais filho de Adão, eu sou filho do Todo-Poderoso. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Abaxarabacandareia. Recebe, Deus, o nosso reconhecimento. Rabaxarabaçuias. Aleluia. Araxalabaçuias. Só a palavra de Deus pode melhorar você para a vida. Só a palavra de Deus pode regenerar o teu caráter. Só a palavra de Deus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então o plano de Deus não é para que você melhore, mas para que você tenha uma nova vida nele. O plano de Deus é que você tenha uma nova vida a partir de uma nova natureza. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Aleluia. Existe uma outra natureza que transita neste mundo, que é a natureza do pecado. Veja bem, Romanos 5,12 fala de dois Adãos, um cuja natureza foi corrompida pelo pecado, e o outro cuja natureza carrega em seu DNA o poder da redenção, o poder do perdão e o poder da regeneração. Amados, antes do pecado, o Senhor governava sobre as nossas vidas, não como um Senhor feudal, mas como um amigo. E nós perdemos isso. Nós perdemos o governo. Você pode perceber, cada ano de eleições, nós ficamos em busca de um homem para governar sobre nós. Os países ficam ansiosos para eleger um governador melhor, um presidente melhor. Por quê? Porque um dia nós perdemos o governo de Deus sobre nós, e agora nós ficamos tentando encontrar um governo que possa melhorar a nossa vida. Mas Deus está falando: eu não quero melhorar a tua vida, eu quero melhorar você para a vida que você tem. Glória a Deus. Você está aí, irmão? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Então é preciso separar as duas naturezas. Gálatas capítulo 5, quem quiser acompanhar comigo, por favor. Oh meu Deus, que presença é essa? Presença gloriosa. A unção do Espírito Santo está aqui. Que você possa entender, querido, que se você entender essa palavra, nunca mais você vai viver a vida que você viveu. Por quê? Porque o Senhor tem uma nova natureza para você. Gálatas 5, do 16 ao 24 diz assim: andai porém no Espírito, e jamais satisfaçam a vontade ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Você está aí, não? Então o que nós vemos? Duas naturezas, uma adâmica e a outra de Cristo dentro de você. A natureza que não quer vir para o culto é a natureza adâmica. A natureza preguiçosa é a adâmica. A natureza que aponta todo mundo como culpado, mas não assume suas próprias responsabilidades, adâmica. Você está aí, não? Porque na natureza de Cristo você olha para alguém que te feriu, que te ofendeu, que te magoou, que te traiu, e aí você fala como Cristo falou, não apenas da boca para fora, mas aí você olha para alguém que te feriu, te magoou, te ofendeu, e você fala assim, ó: Pai, perdoa, porque esse não sabe o que faz. Aí você começa a entender que as suas reações estão mudando. Por que as reações estão mudando? Porque a sua natureza está mudando. Amém? O pecado é inimizade contra Deus. Então existem duas naturezas, uma de Adão e outra de Jesus. Todos nascemos sob a natureza de Adão. Ele inaugura uma espécie contaminada com o pecado. Mas o Pai, o mesmo que enviou um dia, ou que gerou Adão da terra, ele combina com o seu filho, e eles planejam um plano de redenção, eles planejam um plano de salvação, um plano perfeito.
O plano de salvar o homem dos seus pecados, de suas transgressões e de suas iniquidades. Eu sei que a hora avança e eu preciso concluir, mas eu preciso falar algumas coisas ainda com você. Todos que nascem de novo em Cristo recebem uma nova natureza. Segundo aos Coríntios 5:17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou filhos de Deus. 1 aos Coríntios 15, do 21 ao 22 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que em Adão todos morremos, em Cristo Jesus todos seremos vivificados. 1 Coríntios 15, 45 ao 47, há uma realidade. O primeiro Adão nos deu uma condição biológica, mas o segundo Adão nos deu uma condição eterna. A referência é a seguinte: o primeiro homem vem do pó da terra, mas o segundo homem vem da glória do eterno, das regiões celestiais, do terceiro céu. Ele encarna, ele habita entre nós, e ele vai validar a nossa regeneração, a nossa salvação. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é aquele que nos conduz até o Pai. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o verdadeiro pastor. Todo aquele que não entra pelas portas é ladrão e salteador, mas todo aquele que vir a mim, de modo algum eu lançarei fora. Assim diz o Senhor. Oh, rebaixalabaraias. Aplauda mesmo, porque Jesus merece não só as suas palmas, mas a sua vida inteira. Que a sua vida seja um altar de sacrifícios. Aleluia. Filhos naturais têm características físicas, intelectuais e emocionais dos pais. Quando eu olho o filho do Gilmar com o peitinho esticado, eu falo: lá vai o Abraãozinho Júnior, o Gilmarzinho. Você olha a fotocópia, é o mesmo jeito, é a mesma aceleração, é a mesma inteligência, é o mesmo ímpeto. Só que um dia Jesus morreu para transformar nosso ímpeto. A gente vai olhar para fora e falar assim: rapaz, é a cara do Pai, mas as atitudes são de Jesus Cristo. Oh glória! Você está aí não? Então, querido, um homem errou e todos erraram, mas da mesma forma que um homem acertou, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos deu toda a possibilidade de acertar. Agora você não tem mais aquela desculpa de dizer: não, eu tenho a síndrome de nascer assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, querido, você nasceu assim, mas você não vai permanecer assim na natureza adâmica, porque Jesus Cristo entregou a sua vida para regenerar o teu caráter, para criar um caminho de salvação, e depois enviou o Espírito Santo para te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Você está aí não? Então, da mesma forma que Jesus acertou, Ele te deu a possibilidade de acertar. Não, é que eu vim lá da Paraíba. Não, você veio da Paraíba ou você veio de papai? Não, que eu rodo a baiana, ou você se humilha para que o Senhor te exalte? Qual é a natureza que está falando mais alto dentro de você, querido? É a natureza de fé ou da desesperança? É a natureza de um homem caído de Adão, do pecado adâmico, a natureza de um Jesus puro que nunca pecou? Quanto mais você se move no Espírito, mais você se aproxima da vontade plena e perfeita de Deus. Quem é o primeiro Adão? Aquele que perdeu sua posição porque foi governado pelas vontades. A natureza carnal é dominada pelas vontades.
E é por isso que esse século as pessoas estão aprisionadas em seus desejos e vontades. Mas pelo sangue de Jesus, Ele nos deu o governo dos desejos. Diga: por meio de Jesus, Ele me deu o governo sobre os meus desejos. Se Ele me deu e deu a você o governo dos desejos, Jesus já venceu para que você não seja mais governado pelas vontades, mas ser guiado, fortalecido e conduzido pelo Espírito Santo. A natureza humana, ela é conduzida por desejos e instintos, mas eu quero te dizer, como um profeta do Deus vivo, você não será mais governado pelas vontades, você será governado pelo Espírito. Você não vai se embriagar com as coisas do mundo, você não vai se distrair com as coisas do mundo, porque Ele te atraiu com os seus laços de amor. Tem gente que age e reage pelo instinto, parece até um bicho, mas você não é uma criatura, porque sob a autoridade de Jesus, você tornou-se um filho de Deus, um herdeiro de Deus, co-herdeiro de suas promessas. 2 Pedro 2,19 diz assim: eles prometem liberdade, falando do mundo, falando do pecado, mas eles mesmos são escravos de hábitos corruptos, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. O primeiro Adão foi guiado pelos olhos, pelas vontades, pelos olhares. Eles olharam para o fruto e perceberam que era desejoso, mas a Bíblia diz que a cobiça começa pelos olhos. A maioria de nós somos abastecidos nos olhos com milhares de imagens, e pasme, é bem possível que em apenas alguns dias a sua mente seja alimentada, em apenas alguns dias, mais do que os seus avós em toda a sua vida. Quem está comigo? Somos a geração mais bem servida de imagens, de informações, mas a questão é mais grave: que tipo de conteúdo, de imagem nós estamos consumindo? Porque os olhares criam desejos, e os desejos tendem a governar sobre a nossa alma e sobre as nossas vontades. O que você muito assiste, inclina a sua vida. Repita isso comigo: naquilo que eu me inclino. O que eu assisto, melhor, o que eu muito assisto, inclina a minha vida. O que eu muito ouço, inclina a minha vida. Agora olha para esse irmão e fala assim: cuida do que você ouve e do que você vê, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que muito você assiste, inclina a sua vida. Aleluia. E eu vou encerrar essa palavra dizendo para você: Jesus foi tentado pelo diabo quando? Em suas necessidades, quando ele teve fome. E quando foi isso? Exatamente no momento em que a fome bateu à sua porta. Cuidado com as suas fomes e as suas vontades. Na sua necessidade, o diabo se aproxima de você. Mas em cada desafio que a vida carnal nos trouxer, existe está escrito, para nos respaldar e para nos fortalecer. O que Jesus usou quando o diabo disse: transforma as pedras em pães, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém do Todo-Poderoso do meu Pai. Qual foi a arma usada por Jesus? A palavra de Deus. Qual é a arma que você vai usar? A palavra de Deus. Mas está escrito, e eu quero saber e falar ao teu coração: para cada desafio de sua vida, haverá está escrito para te fortalecer. Se houver uma necessidade, já existe já está escrito na tua vida. Davi disse: já fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se houver uma enfermidade, existe está escrito, ele já levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Se houver um desafio no casamento, existe está escrito, o que Deus uniu não separe o homem. Se houver uma dificuldade com os filhos,
Existe um está escrito: bendito é o fruto do teu ventre, seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Sempre haverá um está escrito quando a vida nos desafiar. Por quê? Porque está escrito, e se está escrito, está escrito, e ponto, e acabou. Nenhuma realidade pode contrapor a palavra de Deus na tua vida. O que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. É cantarabachaias. O que está escrito, está escrito. Não ande pela tua realidade, ande pelo que está escrito. Eu vou dizer de novo: não ande pela tua realidade, mas ande pelo que está escrito. Não ande pela circunstância de hoje, ande pelo que está escrito. Tudo pode parecer mal, tudo pode parecer em desvantagem, mas o que o Senhor escreveu, e ninguém pode colocar uma borracha sobre uma palavra do Todo-Poderoso. E Ele está dizendo ao teu coração: há um está escrito sobre a tua vida, há um está escrito sobre a saúde dos teus filhos, há um está escrito sobre o teu casamento, há um está escrito sobre o teu ministério, há um está escrito em cada área, em cada centímetro da tua vida. Então não desfaleça a tua alma, porque o que eu escrevi ao teu respeito está escrito. Nem Satanás, nem seus demônios, nem os homens mais poderosos poderão apagar as palavras que eu escrevi, porque o que eu escrevi. Aplauda o Senhor e se coloque de pé.